os principais anúncios e eventos da Igreja. Também queremos informar que já se encontra disponível a nova página da Igreja. Todos poderão visitá-la através do endereço eletrónico disponível também na parte de trás do boletim informativo. E nesta página podem consultar também as transmissões em direto dos nossos cultos de adoração, assim como as anteriores transmissões, eventos e anúncios. Pedimos que a possam divulgar entre os vossos amigos e familiares. Passando agora aos respectivos anúncios, existem neste momento 3 vagas para idosos no nosso lar adventista em regime de internamento. Os interessados devem contatar a direção do lar através do seu contacto telefónico, que também se encontra afixado no boletim informativo. Amanhã, domingo, dia 13 de janeiro, às 15h30, haverá uma reunião a respeito da calendarização de atividades para 2013. Todos os responsáveis por departamentos e ministérios da Igreja deverão estar presentes nesta reunião e levar consigo as suas planificações referentes ao ano atual. Na próxima sexta-feira, dia 18 de janeiro, às 20 horas, e no próximo sábado, dia 19 de janeiro, às 15h30, irá-se realizar alguns programas com o pastor Júlio Carlos, referentes à formação de Escola Sabatina e Ministérios Pessoais. No entanto, toda a Igreja está convidada a participar deste programa. Será efetuada no dia 2 de fevereiro, às 15h30, uma pregação feita pelo Dr. Barna. É um programa também dirigido a toda a Igreja e comunidade escolar. Foi elaborado pelo Departamento de Educação da Divisão. Façamos planos para estarmos presentes. No mês de fevereiro haverá a cerimónia batismal. Durante a semana decorrente dos dias 9 a 16 de fevereiro, será dedicada à Semana da Família. Posteriormente serão dadas mais informações. As 3 divisões da Europa, nomeadamente a Transeuropeia, Euroasiática e Intereuropeia, uniram esforços e recursos para organizar em 2013 a primeira Conferência Europeia sobre Saúde. Esta conferência irá tratar o assunto da cura, seja mental, física, espiritual e social, respondendo a questões como estas: o que é a cura segundo a Bíblia? Como é que o estilo de vida contribui para a cura? Como curar os outros? Como é que nós, adventistas, podemos ajudar a levar a cura às comunidades e às grandes cidades europeias? Estes e muitos outros tópicos serão tratados em Praga, na Conferência Europeia sobre Saúde, desde 29 de abril até 4 de maio de 2013, através de apresentações, ateliês, relatórios, painéis e discussões. Quem é que pode participar? Qualquer pessoa que se interessa por assuntos sobre saúde e os seus cuidados. Para mais informações, podem então consultar o póster que se encontra afixado lá fora na recepção, ou então através do endereço eletrónico que também se encontra disponível no boletim informativo. A direção da música pede a todos os colaboradores a se reunirem após o culto, no salão da igreja, para uma reunião de 5 minutos. Igualmente comunicam que foi cancelada a reunião que estava agendada com os pais dos alunos do ateliê de música para este sábado às 18h30. Lembramos também aos irmãos que aos domingos temos as nossas reuniões evangelísticas às 7 horas, onde este domingo será discutido o tema "O que a Bíblia ensina sobre o estado do homem na morte". Solicitamos então aos irmãos que convidem os vossos amigos e vizinhos para assistir a esta reunião. Na quarta-feira temos a nossa habitual reunião de oração às 20 horas, que realmente podemos retirar um tempo para estarmos em oração com o nosso Deus. Quanto aos clubes, não temos este sábado reunião de rebentos, temos uma reunião de paz dos Estações às 17h30, reunião dos bravadores será este domingo às 10 horas na Água de Pena debaixo do aeroporto. O clube pede que os pais fiquem responsáveis pela deslocação dos desbravadores até lá e que não se esqueçam de levar o lenço e roupa confortável. Só em caso de não haver possibilidade de transporte é que devem de contatar a direção para que possam arranjar uma solução. Não haverá também reunião de companheiros este sábado. Esta tarde, às 16 horas, haverá uma reunião via Web TV Adventista da parte do nosso Presidente da União, António Rodrigues, dirigida aos departamentos da União. Mas, no entanto, toda a Igreja está novamente convidada a participar. A irmã Franco voltou para o hospital e encontra-se hospitalizada no 8º andar, no mesmo quarto, aqueles irmãos que queiram a visitar.
Foi encontrado esta semana também nos bancos da igreja este pequeno inário. Não sei se alguém conhece ou reconhece. No entanto, este inário vai ser dado a uma das diaconisas em serviço. Se alguém, no entanto, encontrar o dono ou souber, possa se dirigir então às diaconisas. A livraria também informa que permanece na recepção um trimensário que ainda não foi levantado e aqueles que ainda, os irmãos que não levantaram os seus inários, possam se dirigir à irmã Romba. Para terminar, então, a direção do Departamento da Comunicação pede a todos aqueles que estejam interessados em colocar algum anúncio no boletim informativo que o possam fazer até quarta-feira, às 20 horas. Desde já, agradeço a vossa atenção e desejo um resto de bom sábado a todos os irmãos. Nosso bom Deus e nosso bom Pai que estás nos céus, graças te damos, Senhor, por estarmos reunidos na tua casa neste dia de sábado. Vem, Senhor, nos ajudar para que no nosso espírito possamos, Senhor, receber a tua mensagem com bastante reverência, apesar de ser via web TV. Vem, Senhor, nos nossos corações dar-nos a atenção necessária para aquilo, Senhor, que queres nos mostrar neste mundo e neste dia, Senhor, vindo da presidência da nossa União, Senhor, com uma visão mais ampla daquilo que nós somos e não só deste pequeno cantinho, em nome de Jesus. Amém. Queremos cumprimentar a todos os que estão aqui presentes, desejar um bom sábado e também para os que nos acompanham através da internet. Vamos dar início aos serviços desta manhã com o hino número 12. 1, 2. Jesus,
todos aqueles que puderem, vamos nos curvar para conversarmos com o nosso Criador. Bondoso Deus, que habitas nos altos céus, nós queremos te agradecer por estarmos aqui todos reunidos em teu nome e queremos te agradecer, Senhor, pela certeza que nós temos que tu estás conosco. Ó querido Pai, nesta manhã em que vamos ouvir, Senhor, a tua palavra, nós queremos te pedir que tu nos possas iluminar, que possas nos ajudar a entendermos a mensagem que tu tens para nós esta manhã. Vem, Senhor, estar com este teu povo aqui presente e aquele que por algum motivo, Senhor, não está, que tu possas ser também com esses. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Vamos neste momento continuar a louvar o nosso Deus, agora através dos nossos dízimos e as nossas ofertas. Vamos dar em primeiro lugar o lugar às crianças, depois aos adultos. Vamos curvar a nossa cabeça para orarmos. Querido bom e amado Pai, quero-te agradecer pelas dádivas que tu nos dás, as bênçãos que tu nos dás em toda a nossa vida, Senhor. Quero-te pedir para que tu possas abençoar este dinheiro que foi aqui oferecido, Senhor, para que a tua obra possa crescer cada vez mais. Ajuda-nos, guia-nos e guarda-nos. Tudo o que eu te peço em teu poderoso nome. Amém.
Está bem? Então o rei, há muito tempo atrás, ele vivia muito longe daqui. E então ele não acreditava na bondade de Deus. Mas ele tinha um servo que lembrava sempre desta verdade. E então, em todas as situações, ele dizia: meu rei, não desanime, porque Deus é bom. Então, um dia, o rei e o seu servo saíram os dois para caçar, para a floresta. E de repente, um animal feroz atacou o rei. E então, o seu servo, para proteger o rei, matou o animal. Só que o servo não pôde evitar de que o seu rei ficasse sem um dedo, não é? Então o rei, furioso, perguntou ao seu servo: e agora, o que é que tu me dizes? Deus é bom? Hã? Será que Deus é bom? Então eu fiquei sem um dedo e Deus é bom? Pois, Deus é bom. E então, se Deus fosse assim tão bom, eu não teria sido atacado e nem tinha ficado sem um dedo. E o servo respondeu: mas meu rei, apesar de todas estas coisas, somente posso dizer que Deus é bom, mesmo perdendo um dedo. Talvez será para o seu bem, rei. Com esta resposta, o rei ficou muito contente, não foi? Ficou? Não ficou. Ficou muito furioso, não é? Então mandou o seu servo para a cadeia, não é? Para a cela. E algum tempo depois, o rei saiu novamente para a caça, sozinho. E desta vez ele foi atacado, mas não foi por um animal, foi por um povo, os índios. E eles não gostavam dos seres humanos. Eles faziam sempre mal aos seres humanos. E então o chefe daquela tribo índia começou a olhar para o rei, olhou e pensou: Não, tu não podes ficar aqui na nossa tribo, nem podemos matar-te, porque tu tens um defeito. Qual que era o defeito do rei? Não tinha um dedo, não é? E então o chefe daquela tribo lá mandou o rei embora. E então, o que é que vocês acham que o rei ficou? Como é que vocês acham que o rei ficou? Ficou muito contente, não é? E aliviado. Ele foi a correr para o palácio e libertou o seu servo, não é? E pediu-lhe imensas desculpas. E disse: realmente, servo, Deus é muito bom. Mas estou aqui a pensar numa coisa. Se Deus é assim tão bom, por que é que Deus permitiu que tu fosses preso? Então o servo disse: meu rei, se eu tivesse ido contigo para a caça, eu é que teria morrido, não é? E tu terias sido liberto. Por isso, nós devemos nos lembrar sempre que, apesar de algumas coisas mais acontecerem na nossa vida, tudo o que Deus faz é bom, não é? E existe uma passagem na Bíblia que é 1 Tessalonicenses 5,18, que diz: em tudo dai graças, porque isto é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco, está bem? Mesmo que alguma coisa aconteça com vocês que seja mal, pensem sempre que é para o nosso bem, está bem? Pronto, bom sábado. dor, vejo guerra e solidão, vidas que não conhecem o amor, buscam poder, prazer e emoção.
serei perfeito como tu, e tudo que eu sonhei para um mundo novo, onde então viverei contigo, bom Jesus, em paz e alegria. Ajuda-me a encontrar o trilho para esse lar. Quando trevas me envolvem, sei que nunca de mim te vais esquecer. Com teu poder, conforto podes dar. Criaste os céus, a terra e o mar. Um dia serei perfeito como tu, e tudo que eu sonhei para um mundo novo, onde então viverei contigo, bom Jesus, em paz e alegria. Ajuda-me a encontrar o trilho para esse lar. Amém. Irmãos, será em moldes um pouco diferentes. Uns moldes talvez mais facilmente nos possamos distrair e abstrair da mensagem. Gostaria de vos pedir a vossa máxima atenção, reverência, porque continuamos sempre a estar na casa de Deus, para que possamos escutar as palavras do nosso presidente, o pastor António Rodrigues.
Bom dia, prezados irmãos e amigos em Cristo Jesus. Antes de mais, desejo iniciar convosco este culto de louvor com uma oração. Nosso eterno Deus, nesta manhã, Senhor, nós te queremos suplicar que venhas, Senhor, ao encontro dos nossos corações e que esta manhã seja uma manhã deleitosa, porque, Pai, a Tua presença é fundamental nas nossas vidas. Toca o Bom dia, prezados irmãos e amigos em Cristo Jesus. Senhor, para que Antes de mais, desejo homem, cada iniciar mulher, convosco cada jovem, este culto de louvor cada criança, com uma oração. neste momento, Nosso seja eterno Deus, um vaso de honra, em louvor, nesta manhã, e glória Senhor, para nós Ti. te queremos Obrigado, Senhor, suplicar pela Tua presença. Em que venhas, nome de Senhor, ao Jesus. encontro dos nossos Amém. corações e que esta manhã Acredito seja que uma alguns manhã de nós, deleitosa, entre aqueles que viemos porque, hoje à Pai, igreja, a Tua presença não o fizemos para é vermos e fundamental ouvirmos o nas sermão nossas gravado. vidas. Mas gostaria de apresentar Toca o três nosso coração. razões para que Prepara, este sermão Senhor, para que tome, neste cada momento, homem, esta forma. cada mulher, cada jovem, Em primeiro lugar, como cada pode criança, compreender, neste não é possível momento, estar fisicamente seja presente um vaso em de todas honra, as igrejas em louvor simultâneo. e em glória para Ti. Tenho vontade de vos Obrigado, visitar Senhor, pela Tua pessoalmente presença, em cada igreja. em nome de Jesus. E para isso demorarei Amém. cerca de 1 ano e meio a fazê-lo. Acredito Mas que alguns de quis nós, iniciar entre esta aqueles que jornada viemos hoje à igreja, com uma presença não o fizemos próxima, para vermos não e física, ouvirmos um sermão pelo menos gravado. visual e auditivo. Mas gostaria de apresentar Em segundo três lugar, razões acredito que para será que importante este sermão para toda a tome, Igreja Adventista neste do momento, sétimo dia esta em forma. Portugal, Em primeiro lugar, iniciar um como novo podem ano compreender, e um não novo me é possível quinquênio, estar com fisicamente uma presente mensagem em única todas que as nos igrejas una na em compreensão simultâneo. dos projetos Tenho e vontade de vos visitar pessoalmente Finalmente, em cada igreja porque, sendo e a para nossa isso uma demorarei igreja cerca de universal, 1 ano e meio a abençoada fazê-lo, e dirigida mas pelo quis Espírito iniciar Santo, deve esta estar jornada unida em com propósito uma e presença em oração. próxima, se não física, Creio que, pelo menos explicadas as visual razões, e auditiva. compreenderão a Em segundo necessidade lugar, e vontade acredito que será senti importante em para escolher toda a este Igreja meio Adventista para do Sétimo partilhar Dia esta em mensagem Portugal convosco. iniciar um novo Nasceu ano por volta do e ano de um novo 1370, quinquênio com uma mensagem família única camponesa da que pequena nos aldeia una checa na de compreensão Usinec. dos projetos e Tendo estudado planos. teologia na Finalmente, Universidade de Praga. Porque, sendo a nossa 1402, uma Igreja foi nomeado universal, reitor da Universidade abençoada e e pregador da dirigida Capela pelo de Espírito Belém. Santo, deve Ao estar mesmo tempo que unida pregava em contra os propósito abusos e em que oração. presenciava Creio na que, Igreja, explicadas as razões, não deixava de compreenderão sustentar a as suas necessidade doutrinas, e vontade e que nem os seus senti mais em ferozes escolher este opositores meio se para atreviam a partilhar censurar a esta sua mensagem vida ou convosco. questionar a sua Nasceu ortodoxia. por volta do ano de Apesar das suas 1370. posições públicas, Numa família era um homem camponesa da extremamente pequena gentil, aldeia checa que de contava com Usinec. grande apoio Tendo popular. estudado teologia Como na homem Universidade letras, de Praga. Hus teve acesso Em e 1402 foi influenciado nomeado reitor da pelas obras Universidade de Wycliffe, e pregador da que Capela apelavam de à Belém. necessidade de uma Ao reforma. mesmo tempo que O pregava Papa contra os proibira abusos que as obras desse presenciava na autor, Igreja, bem como Hus as pregações não deixava fora de do âmbito sustentar das as suas catedrais, doutrinas mosteiros, e nem os igrejas seus mais e paróquias. ferozes opositores João Hus se atreviam a teve, nesse censurar a contexto, sua de vida fazer a ou difícil questionar escolha a sua entre ortodoxia. desobedecer ao Papa Apesar e das suas deixar de posições pregar. públicas, Com o era um passar do homem tempo, extremamente a sua gentil, consciência que impôs a contava decisão. com um grande apoio Ele popular. continuou a subir ao púlpito Como homem e de a pregar letras, a reforma Hus que teve tanto acesso ansiava. e foi influenciado Este foi o seu primeiro pelas obras ato de de desobediência, Wycliffe, que a que apelavam à seguiram necessidade muitos de uma reforma. até ao O Papa limite proibira de se as obras negar desse a deslocar-se autor, a Roma bem como para as dar pregações conta das fora suas do ações âmbito das no catedrais, ano de mosteiros, 1410. igrejas e Em paróquias. consequência, o João Hus cardeal teve, Colonna nesse contexto, de fazer excomungou a em difícil escolha 1411. entre desobedecer ao Papa Naquela época, e deixar a de Igreja pregar. estava dividida Com o passar na do sua tempo, fidelidade a sua papal consciência entre impôs a três decisão. papas. Ele Roma, continuou a Avignon subir ao e púlpito Pisa. e a pregar a reforma João que 23, tanto o ansiava. Papa Pisano, que Este foi o seu contava primeiro com a ato de lealdade desobediência, Hus, a estava que em se guerra seguiram com muitos outros, Ladislau de até Nápoles. ao limite Para de obter o se apoio negar desta a cristandade, deslocar-se a Roma considerou para este dar conflito conta uma das suas cruzada ações e promulgou no ano de indulgências 1410. para a custear. Em consequência, o Após cardeal o vento de Colonna indulgência chegar à excomungou Boêmia, em João Hus, que 1411. 20 anos antes Naquela tinha ele época, a próprio Igreja estava comprado dividida uma indulgência, na sua fidelidade mas que papal agora mudara entre de opinião, três papas, protestou Roma, contra este Avignon novo e Pisa. abuso.
João 23, o Papa Pisano, que contava com a lealdade de Hus, estava em guerra com Ladislau de Nápoles. Para obter o apoio do resto da cristandade, considerou este conflito uma cruzada e promulgou indulgências para a custear. Quando os vendedores de indulgências chegaram à Boêmia, João Hus, que 20 anos antes tinha ele próprio comprado uma indulgência, mas que agora mudara de opinião, protestou contra este novo abuso. Em primeiro lugar, defendia ele uma guerra entre cristãos dificilmente poderia receber o título de cruzada. E em segundo, somente Deus pode conceder o perdão. E ninguém pode querer vender o que vem unicamente de Deus. No dia 5 de junho do ano de 1415, o reformador Hus compareceu finalmente diante do Concílio Papal na cidade de Constança. Apresentaram-no acorrentado como se tivesse tentado fugir ou já fosse julgado culpado. Foi acusado formalmente de ser herege e de seguir as doutrinas de Wycliffe. O reformador tentou expor as suas posições, mas nem se conseguiu fazer ouvir, tal o coro de oposição que levantou. O processo de Hus durou mais 3 dias, nos quais ele foi repetidamente acusado de heresia. No entanto, ao serem apresentadas as doutrinas que alegadamente feria com as suas heresias, Hus demonstrava ser perfeitamente ortodoxo, denunciando os desvios dos seus acusadores. O concílio pedia unicamente que Hus se submetesse à sua disciplina, retratando-se dos seus ensinos. Mas não estava disposto a ouvir nem compreender o acusado. Mesmo bastando uma simples retratação, a resposta de Hus foi firme. Apelo a Jesus Cristo, o único juiz todo-poderoso e totalmente justo. Nas suas mãos deponho a minha causa, pois ele há de julgar cada um, não com base em testemunhos falsos e concílios enganosos, mas na verdade e na justiça. Por fim, no dia 6 de julho, foi levado para a Catedral de Constança. Os clérigos superiores cortaram-lhe o cabelo de forma a apagar o sinal da tonsura de iniciado na igreja. E desenharam-lhe uma cruz na cabeça. Depois colocaram-lhe uma coroa de papel decorada com demónios e enviaram-no para a fogueira. A caminho do suplício, ele teve de passar por uma pira, observando os seus livros a arder. Mais uma vez, lhe pediram que se retratasse. E mais uma vez, ele negou com firmeza. Por fim, orou, dizendo: Senhor Jesus, por ti sofro com paciência esta morte cruel. Rogo-te que tenhas misericórdia dos meus inimigos. E morreu nas suas cartas, Paulo dá pormenores importantes. Séculos antes do testemunho de João Hus, um outro herói da fé deixou lições através da história da sua conversão e do seu exemplo de vida. O apóstolo Paulo. Paulo não se tornou discípulo por ter acompanhado Jesus durante os seus dias na terra, mas aceitou o seu chamado na estrada de Damasco depois da sua ascensão ao céu. Paulo aprendeu a amar a Jesus e a viver intensamente a promessa da sua segunda vinda. Nas suas cartas, Paulo dá pormenores importantes relativamente a esse evento prometido. Ele disse: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Nos anos 57 e 58, Paulo escreveu a carta aos cristãos que viviam em Roma, com o objetivo de fortalecer os crentes face aos momentos que iriam passar. Para a nossa meditação, gostaria de salientar o capítulo 13, versículos 11 a 14, da Epístola de Paulo aos Romanos. Acredito que é uma mensagem vital para os tempos em que vivemos e para aqueles que virão. Romanos 13, 11 a 14, nos diz: E digo isto a vós, outros que conheceis o tempo. No tocante às suas concupiscências. O apóstolo Paulo recorre ao que sempre foi
um dos estímulos essenciais para a vida cristã, a crença na proximidade da segunda vinda de Cristo. Quando Paulo escreve esta epístola, está plenamente consciente dos conflitos surgidos com os judaizantes, que procuravam atar o cristianismo à formalidade da tradição. Sabia também que se avizinhavam perseguições contra os cristãos e desejava avisar os crentes de Roma quanto ao tempo crítico em que viviam. A mudança de vida e de hábitos seria fundamental para o enfrentar. As primeiras perseguições aos cristãos partiram das autoridades judias na Palestina. Jesus foi morto na cruz como um criminoso. Pagou um crime que nunca cometeu. Depois seguiram-se várias outras pessoas que, ao crerem em Cristo Jesus, foram também condenadas a negá-lo ou a sofrerem castigos através de uma morte trágica. As Escrituras falam do diácono Estevão. Em Atos capítulo 6, verso 7, apedrejado por uma multidão no ano 34. O seguinte foi Tiago, filho de Zebedeu, um dos 12 apóstolos, morto por Herodes Agripa I no ano 44. E, durante 300 anos, os romanos moveram perseguições contra os cristãos. Satanás, o príncipe deste mundo, instigou os príncipes romanos e os idólatras cegos a nutrir contra os cristãos um ódio cada vez maior. O terror foi lançado contra o povo inocente para fazê-lo calar e obrigar a negar o amor de Jesus Cristo. Uma palavra e será salvo. Bastava uma palavra para permanecer com vida juntamente com a família. O imperador Constantino acabou com a era da perseguição com um decreto legalizando a religião cristã no início do século IV. Depois do século IV, a história do cristianismo foi manchada por perseguições, torturas, violência, sofrimento e morte. Tempos de crise para quem desejava ardentemente beber a água da vida. Perseguições para aqueles que aceitassem Jesus como seu Salvador e Senhor. Chamaram mártir a todo aquele que fosse fiel até à morte em nome do seu Senhor. Também nós hoje deveríamos ter a mesma atitude que Paulo nos aconselhou perante a crise que se adivinhava, ou seja, pensar, pregar e viver mais Cristo, viver a esperança do seu retorno, como está prometido em João capítulo 14, versos 1 a 3. No início deste novo ano, continuaremos a aguardar com fé e fervor a segunda vinda de Jesus nas nuvens do céu. Perante os acontecimentos que temos pela frente e observando a liturgia da nossa fé, podemos ouvir as palavras do apóstolo a dizer: já é hora de despertar do sono. A preparação necessária para o grande dia de Deus exige dos cristãos uma contínua vigilância. A parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25, verso 5, continua a ser, por excelência, a melhor imagem do que acontecerá ao povo de Deus antes do segundo advento. Tosquenejaram todas e dormiram. Repito, a preparação necessária para o grande dia de Deus exige dos cristãos uma contínua vigilância. Já é hora de despertar. A palavra hora, neste contexto, não significa tempo cronológico, mas sim decisão. Urge uma tomada de decisão séria e permanente. Como cristãos, individualmente, bem como igreja, todos precisamos de despertar. Os nossos dias exigem muita coragem para viver. Há tantos motivos de preocupação e tantas angústias. Infelizmente, muitas vezes só acordamos depois de uma grande tempestade na nossa vida. Os tempos difíceis que se nos apresentam pela frente terão como objetivo despertar. Despertar aqueles que vivem uma fé conveniente e adequada à sua maneira de viver. Fé essa que é fácil, fé que é um modo de vida, não uma escolha. Em segundo lugar, despertar aqueles que vivem com a certeza da salvação e aqueles que perante os sinais se apegam mais a Jesus.
A fé terá que sobressair no seu modo de vida, na sua afirmação, na sua identidade e não pode mais ficar num segundo plano. Deus está a preparar o regresso de Jesus. Quando, pois, o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Lucas 18, 8. Estas palavras devem alertar-nos para a mornidão em que estamos a viver. O que fazer quando o cristão for confrontado com o desemprego? A obrigatoriedade de trabalhar ao sábado, a dificuldade escolar ao sábado, não podendo comprar nem vender. E quando finalmente o domingo substituir abertamente o sábado como dia de descanso religioso? É tempo de despertar do sono da letargia espiritual em que estamos envolvidos. Existe sempre uma perseguição latente. O que estamos a presenciar hoje são sinais claros do cumprimento da profecia de Mateus 24. Calamidades sociais, calamidades ambientais, guerras, inimizades, maldade galopante, pais e filhos em confronto, enfraquecimento espiritual, abandono da fé. E esse número de aflições são tidas apenas como o princípio das dores. Esses sinais são testemunhos inquestionáveis de que a vinda do Senhor está às portas. É neste quadro que ganha relevância as palavras do apelo e advertência do apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 6. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Dormir, em termos espirituais, é perigoso. O resultado pode ser catastrófico. Na Bíblia, encontramos exemplos de homens que negligentemente dormiram na hora errada. Sansão teve os seus cabelos cortados e perdeu a sua força. Jonas, que dormia tranquilamente, por sua desobediência trouxe tormenta aos que estavam no barco com ele. Os discípulos foram repreendidos por dormirem e não intercederem com Jesus no jardim de Getsemane. Enquanto os empregados que deviam vigiar o campo dormiam, o inimigo semeou o joio junto ao trigo. Císara foi morto por Jael enquanto dormia. A sonolência espiritual é resultado da negligência e da falta de temor. O apóstolo Paulo lança um outro aviso. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. É por esse motivo de necessidade, de definição da nossa posição espiritual, que toda a obra indigna e carnal deve ser abandonada. E o que fazer para conseguir? Encontraremos as respostas nos escritos do apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, revestimos-nos das armas da luz. 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O Senhor tem-nos oferecido constantemente as suas armas, a leitura da sua palavra, a oração, o jejum, a santificação e a perseverança. Em segundo lugar, andar dignamente. A nossa conduta de fidelidade e transparência deve ser uma só, seja dia ou seja noite. Algumas versões falam de decência, que significa estar apropriadamente vestido. Significa também andar em santidade, separado, fazendo perfeita distinção entre o santo e o profano. Em terceiro lugar, deixar as obras das trevas ou da carne. Abandonar os atos que se originam ao redor do eu. Paulo menciona algumas dessas obras, como orgias, bebedices, impundícias. É que esta palavra deriva de cama. Significa prazeres sexuais ilícitos em leito ilegal. Dissoluções, que é um alto grau de imoralidade, em que o indivíduo não se preocupa mais em esconder seus atos, chegando a chocar a decência social. Ele destaca também contendas e ciúmes. E o texto de Efésios, capítulo 5, verso 11, diz: E não sejais cúmplices,
nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. E, finalmente, revestirmos-nos do Senhor Jesus. Revestir significa vestir de novo, cobrir-se. Devemos ser de tal maneira unidos e estar de tal maneira identificados com Cristo, que imitemos a sua vida como padrão para a nossa. Significa cobrirmos-nos com a vida santa de Cristo. Viver pelo Espírito, uma vida igual à que Ele viveria no mundo de hoje, santificando-nos na palavra da verdade. Na página 355 do livro Fundamentos para a Educação Cristã, a irmã White escreve: os sinais da vinda de Cristo estão a cumprir-se rapidamente. Satanás vê que não lhe resta senão pouco tempo para operar e tem posto os seus agentes a trabalhar no sentido de agitar os elementos do mundo para que os homens sejam enganados, iludidos e se conservem ocupados e absorvidos até que o fim do tempo da graça e para sempre se feche a porta da misericórdia. E no livro de Já Todas as Nações, escreve também na página 636: tudo no mundo está em agitação, os tempos são cheios de sinais. Os acontecimentos por vir projetam a sua sombra diante de si. O Espírito de Deus está a ser retirado da terra e calamidades seguem-se a calamidades na terra e no mar. Há tempestades, terremotos, incêndios, inundações, homicídios de toda a espécie. Quem pode ler o futuro? Onde está a segurança? O tempo do fim aproxima-se a passos gigantescos. O propósito último do sacrifício de Cristo é o nosso resgate definitivo, para podermos desfrutar da sua presença real. Essa é a promessa, estar com Cristo para sempre, livre das imperfeições que o estágio humano da vida terrena nos oferece. Viver livre, em plena alegria, gozo junto do Senhor. Para tal, devemos despertar, tornarmos-nos vigilantes para não sermos apanhados de surpresa a quando o dia chegar. Se desejamos reavivamento e reforma, devemos investir tempo com Jesus e permitir que Ele habite em nós. O reavivamento e a reforma das nossas igrejas têm início com a nossa ligação com Cristo Jesus. Como lemos em Atos capítulo 6, quando nos focalizamos na oração e no ministério da palavra, a igreja florescerá. Apocalipse 1:3 diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. O tempo aqui falado é o tempo da segunda manifestação de Cristo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 58, podemos ler: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Gostaria ainda de ler convosco um outro texto em Marcos capítulo 13, verso 34 e 35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. Quero dizer-vos, prezados irmãos, não por ser início do ano de 2013, mas por ser mais um dia de vida que Deus nos dá, que hoje é um momento de oportunidade para nos entregarmos completamente a Jesus, aguardando a sua vinda com fé. Thomas Edison, que fabricou a primeira lâmpada elétrica, ele deu essa lâmpada a um seu auxiliar para que a transportasse subindo uma escada. O auxiliar caiu e a lâmpada bateu no chão e partiu-se. 24 horas depois, Edison fabricou outra lâmpada, chamou aquele mesmo auxiliar, entregou-lhe e pediu que a transportasse novamente, subindo pela mesma escada. Edison achou que ele deveria ter uma nova oportunidade e não hesitou em oferecê-la. Querido irmão e amigo, talvez tenha quebrado o seu relacionamento com Deus. Ou quem sabe esteja no seu pensamento a ideia
de que Deus não o aceita mais e que a volta de Jesus irá trazer-lhe sofrimento. Mas Deus quer oferecer-lhe uma segunda oportunidade. Deus está a preparar um povo para o regresso de Jesus e você faz parte dele. É por isso que eu apelo ao que Deus pode estar a dizer-lhe neste momento. Deus pode estar a dizer-lhe que precisa de despertar para Ele ouvindo a sua voz. Que precisa de acreditar que hoje é o dia certo para a sua decisão. Que precisa de abandonar tudo aquilo que se interponha entre si e Deus. Seja o medo, a angústia, o desespero, o pecado. Aceite o convite para vir para a luz e permita que Deus o abençoe. E finalmente, aceite que precisa de abraçar uma nova vida plena, completa, feliz em Jesus, em que o erro e o pecado não tenham lugar, mas somente a alegria que Jesus lhe pode trazer. Medite comigo nestas palavras da irmã White. Precisamos de ter uma percepção perspicaz, santificada. Esta percepção não deve ser usada para nos criticarmos e condenarmos uns aos outros, mas para discernir os sinais dos tempos. Devemos guardar o coração com toda a diligência, para que não soframos o naufrágio da fé. Os que negligenciam o vigiar e orar nestes tempos perigosos, os que negligenciam a unir-se aos irmãos para buscar o Senhor, mas, em vez disso, se põem acima dos instrumentos designados por Deus na Igreja, esses estão em grave perigo de fortalecer-se em seus próprios caminhos, seguindo os impulsos do seu próprio entendimento e recusar-se a aceitar as advertências do Senhor. Para além de cada um de nós, como indivíduos, também a Igreja necessita de um reavivamento visível, de uma forma real. Nas palavras da irmã White, esta não é uma vontade humana, mas parte de um apelo divino. Deus exige que a Igreja desperte do seu sono e veja qual é a espécie de serviço dela requerido neste tempo de perigo. Os cordeiros do rebanho devem ser alimentados. O Senhor do céu está a observar, a fim de ver quem se dispõe a fazer a obra que Ele quer que se faça pelas crianças e jovens. Necessitam-se de homens que orem a Deus pedindo sabedoria, que introduzam uma nova vida nos velhos métodos de trabalho, que imaginem novos planos e novos métodos para despertar o interesse dos membros da Igreja e alcançar os homens e mulheres do mundo. Um dos instrumentos mais eficazes para esse despertar da Igreja é o trabalho em favor dos outros. É servindo a Deus e no serviço ao ser humano que encontramos a motivação e a força para transformar para melhor a nossa vida espiritual. A irmã White diz no seu livro Ciência do Bom Viver, muitos cristãos professos, ao procurarem as relações da Igreja, não pensam senão em si mesmos. Desejam fruir da comunhão da Igreja e dos cuidados pastorais. Fazem-se membros de grandes e prósperas igrejas e ficam satisfeitos com pouco fazer pelos outros. Desta maneira estão a retirar de sobre si mesmos as mais preciosas bênçãos. Confio em que cada igreja se envida em esforços para despertar os que nada estão a fazer. Que Deus faça essas pessoas reconhecerem que delas exigirá o único talento com os juros e que se negligenciar e granjear outros talentos, além daquele, sofrerão a perda desse talento e da sua própria alma também. Esperamos ver uma transformação nas nossas igrejas. Membros da Igreja, despertai para a importância da distribuição da nossa literatura e dedicai mais tempo a esse trabalho. O Senhor apela por uma reforma nas nossas fileiras. Quando a Igreja estiver desperta, decidida, mudanças ocorrerão. Homens e mulheres serão convertidos e cheios do Espírito de Deus. Deixem todas as críticas e murmurações
Incentivem um espírito de gratidão pelas bênçãos passadas. Louvem ao Senhor com sincera gratidão pela luz da sua palavra, que incide sobre o seu caminho, para ser recebido no coração e na mente, e refletida sobre os que estão em trevas. O Senhor tem ricas bênçãos para a Igreja, se os seus membros procurarem diligentemente despertar dessa perigosa mornidão. Há na Igreja muitos cujo coração pertence ao mundo. Mas Deus insta com os que pretendem crer na verdade avançada a que se ergam acima da presente atitude das igrejas populares de hoje. A Igreja tem que manter os seus princípios perante todo o universo celeste e os reinos deste mundo, de maneira firme e decidida, uma inabalável fidelidade na manutenção da honra e da santidade da lei de Deus. A Igreja necessita de ser de novo gerada para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar. Precisamos orar e velar em oração para que não haja incoerência na nossa vida. Precisamos de não falhar no mostrar aos outros que compreendemos que velar em oração significa viver nossas orações diante de Deus para que Ele as possa atender. 2 de Crônicas, capítulo 7, verso 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Cada crise traz mais complicações à sociedade do que aos filhos de Deus. O mundo vive com incertezas, com medo, com dúvidas, mas o cristão vive com certezas e com segurança de que em breve Jesus voltará. Tenho orado por um verdadeiro reavivamento, para que o Senhor torne a visitar a sua igreja e a faça acordar do seu sono. Em Efésios capítulo 5, verso 14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Que a misericórdia do Senhor Jesus ilumine a sua vida, meu prezado irmão, para que viva as maravilhosas promessas que Deus preparou para cada um de nós. O Salmo 37, verso 5, nos diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo o fará. A igreja que trabalha é a igreja que progride. Os membros encontram estímulo e tónico em ajudar os outros. Algum tempo atrás, eu li a história de um homem que viajava num dia de inverno através de grandes montes de neve. Ficou entorpecido pelo frio, o qual ia quase congelando as forças vitais. Estava enregelado, quase a morrer e prestes a abandonar a luta pela vida, quando ouviu os gemidos de um companheiro de viagem, também a perecer de frio. Despertou-se-lhe a compaixão e decidiu salvá-lo. Friccionando os membros enregelados do infeliz homem, conseguiu, depois de consideráveis esforços, pô-lo de pé. Como o coitado não se pudesse suster, conduziu-o compassivamente nos braços através dos mesmos montões que supusera nunca poder transpor sozinho. Certamente poderá ser o seu caso esta manhã, com dificuldades na sua vida. E talvez tenha pensado de que não pode ultrapassar esses montes. Acredite que só com Jesus é possível. O frio deste mundo está destruindo a nossa vida. Jesus em breve vai voltar, o sol da justiça, não só para nos aquecer, mas como para derreter todo o pecado da nossa vida. Confie no Senhor. Ele o ama e acredito que você também o ama. Deus está à nossa disposição. Jesus em breve voltará e o Espírito Santo continuará a mudar a nossa vida.
Que Deus o abençoe e tenha um dia feliz. Amém. Grandioso Deus, meu Salvador, eu sei que em tuas mãos está a minha vida, meu Criador. Sou obra do teu cuidado e amor. Com voz suave tu me chamaste para viver em tua presença. Quero aqui andar sob o teu olhar, Senhor. Tenho prazer em estar contigo, em te servir, louvar teu nome. Ouve, Senhor, a minha oração. Molda a minha vida, o oleiro és tu e um vaso eu serei. Chama, fala, mostra-me o caminho. Um servo quero ser em tuas mãos. Com voz suave tu me chamaste para viver em tua presença. Quero aqui andar sob o teu olhar, Senhor. Eu tenho prazer em estar contigo, em te servir, louvar teu nome. Ouve, Senhor, a minha oração. Usa, guia, molda a minha vida. O oleiro és tu e um vaso eu serei. Chama, fala, mostra-me o caminho. Um servo quero ser em tuas mãos. Usa, guia, molda a minha vida. O oleiro és tu e um vaso eu serei. Chama, fala, mostra-me o caminho. Um servo quero ser em tuas mãos. Usa, guia, molda a minha vida. O oleiro és tu e um vaso eu serei. O oleiro és tu
e um vaso eu serei. Graças, Senhor, te damos pela fé. A fé que tu nos dás, a fé, Senhor, na qual nós podemos nos achegar mais a ti, tendo plena certeza, Senhor, tu és o nosso Criador e mantenedor,
e que, Senhor, para a nossa salvação, o Teu Filho já morreu nesta terra. Vem, Senhor, nos ajudar a que possamos ter a certeza no Deus Criador Todo-Poderoso. Que a nossa vida, Senhor, não seja um naufrágio na nossa fé e que, Senhor, Tu nos continues a abençoar e nos dar forças, Senhor, para chegarmos cada vez dia mais a Ti, Senhor, na companhia dos nossos irmãos, em nome de Jesus.